Olha, essa é uma suspeita que já existe há muito tempo, né? A de que o uso de drogas ilícitas e o risco de ter um acidente vascular cerebral, um AVC, estariam ligados. Mas a grande questão é, será que essa ligação é só uma coincidência? Ou estamos falando de uma relação direta, de causa e efeito mesmo? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, mergulhando no que a ciência tem a dizer sobre o assunto. Pois é, esse é um mistério central que um grupo de cientistas decidiu resolver de uma vez por todas. E não é fácil, viu? É muito, mas muito difícil separar o uso de uma droga de todo o resto, de outros fatores do estilo de vida que também podem aumentar o risco de um AVC. Então, como é que a gente descobre o que de fato está causando o problema? Bom, para encontrar a resposta, os pesquisadores fizeram algo de uma escala impressionante. Eles não analisaram dados de algumas centenas ou milhares de pessoas. Estamos falando de dados de mais de 100 milhões de indivíduos. É um volume de informação gigantesco, o que, claro, dá um peso enorme para as conclusões que a gente vai ver a seguir. Ok, vamos começar entendendo a raiz do problema. Entrar nesse universo da suspeita científica para sacar por que é tão complicado provar uma relação de causa e efeito em estudos desse tipo. O grande desafio científico aqui tem um nome um pouquinho técnico, é o fator de confundimento. Mas calma, a ideia é simples. Pensa assim, o uso de uma substância pode estar ligado a outros comportamentos que não foram medidos no estudo, como, por exemplo, uma má alimentação ou o hábito de fumar, coisas que por si só já aumentam o risco de AVC. Esse fator extra acaba criando uma associação que pode ser falsa. Ele confunde os resultados. E para driblar esse problema, os investigadores usaram um verdadeiro kit de ferramentas com 2 métodos superpoderosos. É como se fossem 2 abordagens que se completam, sabe? Tipo um detetive que usa tantas pistas da cena do crime, quanto um teste de DNA para ter certeza. De um lado, a gente tem os estudos observacionais. O que eles fazem? Juntam todas as pistas de mais de 32 estudos que já existiam para encontrar associações, ou seja, padrões em populações enormes. Do outro lado, uma técnica chamada análise genética ou randomização mendeliana. E essa aqui vai além. Ela testa a causa diretamente, usando uma espécie de impressão digital genética para isolar só o efeito da droga. E essa análise genética é genial. Olha só como funciona. Em vez de olhar para o comportamento de usar drogas, que é influenciado por um monte de coisa, os cientistas olham para variantes genéticas que deixam uma pessoa mais predisposta ao uso de substâncias. E qual é a sacada? Os nossos genes não são afetados por dieta ou tabagismo, certo? Então, se essas mesmas variantes genéticas também estiverem ligadas a um risco maior de AVC, bingo! Isso sugere uma causa direta. É uma maneira super inteligente de limpar o ruído dos fatores de confundimento. Certo, então vamos começar pelas pistas observacionais. Vamos tratar cada droga como um suspeito nessa nossa investigação e ver o que os dados de população nos contam. E o primeiro suspeito na nossa fila de reconhecimento são as anfetaminas. O que será que as evidências dos estudos observacionais mostram contra elas? O número é bem forte. Os dados mostram um risco 2,22 vezes maior de AVC associado ao uso de anfetaminas. De tudo que foi analisado, essa foi a associação mais forte que apareceu na meta-análise. E este gráfico ilustra bem a força dessa evidência. Cada quadradinho representa um estudo, e aquele losango azul ali embaixo é a conclusão combinada de todos eles. As evidências de 8 estudos diferentes apontam sem muita dúvida para um risco bem maior tanto de AVC isquêmico, que é aquele causado por um bloqueio, quanto do hemorrágico, que vem de um sangramento no cérebro. Hora de analisar o nosso próximo suspeito. A investigação agora se volta para a cocaína. No caso da cocaína, o risco de AVC é quase o dobro do normal, 1,96 vezes maior. Isso já começa a mostrar um padrão bem consistente de dano, parecido com o que a gente acabou de ver com as anfetaminas. E, de novo, quando a gente olha para os dados agrupados, dessa vez de 14 estudos diferentes, a gente vê essa consistência. O losango final confirma. A cocaína praticamente dobra o risco, e isso vale para os 2 principais tipos de AVC. A evidência aqui é bem robusta. E a cannabis? Uma substância que muitas vezes é vista de uma forma diferente. Como será que ela se sai nessa análise? A suspeita também recai sobre ela? Os estudos observacionais encontraram sim um risco aumentado. 1,37 vezes maior de AVC associado ao uso de cannabis. É um aumento que é estatisticamente significativo, embora seja menor se a gente comparar com os estimulantes que acabamos de ver. E aqui, os dados de 19 estudos trazem um detalhe importante. Aquele losango que representa o AVC isquêmico mostra uma ligação clara.
Mas a associação com AVC hemorrágico, veja bem, não foi estatisticamente significativa. Então, o ponto-chave aqui é que a ligação observacional parece ser principalmente com AVC do tipo isquêmico. Agora a gente chega nos opioides, e aqui a investigação toma um rumo um tanto inesperado. O que os dados observacionais revelam sobre eles é um contraste bem interessante com o resto. E a surpresa é essa. Diferente das outras substâncias, a associação geral entre o uso de opioides e o AVC não foi estatisticamente significativa. O losango final ali, ele cruza a linha do sem efeito. Ou seja, nessa primeira rodada de evidências, não deu para ligar os opioides ao AVC de forma significativa. Isso adiciona uma camada bem importante na nossa análise. Muito bem, agora a gente passa para a segunda fase da investigação, a mais definitiva. Vamos deixar as associações de lado e usar as tais impressões digitais genéticas para confirmar ou negar as suspeitas. É aqui que a gente sai da correlação e entra na causa. Este mapa de calor é como se fosse o nosso quadro de evidências genéticas final. A regra é simples: onde estiver vermelho, existe uma indicação de ligação causal. E agora, olhem só para o canto superior direito. A descoberta mais dramática. O transtorno por uso de substâncias, de modo geral, está ligado a um risco, pasmem, 7,79 vezes maior de AVC hemorrágico. É um veredito genético poderosíssimo. E com isso, chegamos ao veredito final. Vamos juntar as duas correntes de evidência, a observacional e a genética, e ver como elas se encaixam para a gente ter uma conclusão clara e poderosa sobre cada um dos nossos suspeitos. Então, resumindo a história, para a cocaína e a cannabis, a evidência genética veio e confirmou a suspeita inicial, estabelecendo uma relação de causa com tipos específicos de AVC. Para as anfetaminas, a associação é fortíssima, mas a causa genética não foi testada nesse estudo. E o mais intrigante de tudo, no caso dos opioides, onde a associação não era clara, a genética foi lá e revelou sim um modesto elo causal. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental. Agora que a ciência está apontando não só para uma associação, mas para uma causa, mostrando que várias drogas ilícitas de fato causam AVCs, como as estratégias de saúde pública precisam evoluir para prevenir esses eventos, que são tão devastadores? A evidência está na mesa. Agora, a ação é o próximo passo.